vamos ler aqui porque a palavra de Deus vai falar por si só. Diz assim, Romanos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, o capítulo inteiro, até o versículo número 21. Nós vamos ler. Vou fazer hoje uma pregação expositiva. A pregação expositiva é quando o texto fala por si só. Vou esclarecer pequenos detalhes, mas que você se atente ao que vai ser lido aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, ou seja, pela graça de Deus que já foi derramada sobre ti, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, que você, quando cultuar ao Senhor, você sabe a razão de estar fazendo, você sabe quem é Deus, que você possa entender o que Deus quer fazer na tua vida, o que Deus é na tua vida, o milagre que Ele vai fazer, o agir de Deus, o agir de Deus, que você, quando adorar a Deus, que você faça o seu culto racional. Jamais faça culto diante ao Senhor, ou culto ao Senhor de uma maneira emocional, mas na razão de ser, na razão de adorar, na razão de servir, na razão de entender por que Deus quer adoração. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A palavra está dizendo transformai-vos e não transformai-os. Isso significa que a transformação é nossa, é aqui dentro. Transformai-vos é nós nos transformarmos. Aleluia. Pelo que a palavra do Senhor nos ensina, pelo que Deus nos deu, pelo que Ele é e por quem nós somos diante dele. Vou repetir esse versículo. E não vos conformeis com este século. Amado, não se conforme com este mundo. Não se conforme com as pessoas naturais. Não se conforme com a sua naturalidade. Não se conforme por quem você é naturalmente. Não seja desta maneira. Seja um homem espiritual, seja um homem adorador, seja um homem que se converteu, seja uma mulher convertida em nome de Jesus. Vou dizer algo aqui, eu ia dizer no final, mas vou dizer logo agora. Sabe, se você pensa que você é fraco, se você pensa que você não é nada, se você pensa que você não vai conseguir nada, você está enganado. Eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos é o Deus que faz e que transforma e que restaura. Sabe por quê, filho? Você se olha agora assim dessa maneira e anda lá, cheque e anda lá, mas um dia Deus te coloca por cabeça como um pastor pregando a palavra de Deus, e você verá vidas se rendendo aos teus pés e achou que anda lá, porque o Deus que nos faz é o Deus que levanta, é o Deus que move as águas, é o Deus todo-poderoso e santo. Então, se alguém alguma vez disse para você que você não é nada, que você é fraco, diz para essa pessoa, você diz isso porque você não conhece o Deus que eu sirvo. E achou quem anda lá. Porque o que Deus vai fazer na vida de muitos aqui, é coisas que nem você imagina. O que Deus vai fazer vai te levantar de tal maneira, tanto naturalmente quanto espiritualmente, e verás que muitos olharão para ti e dirão: quem és tu? E você
dirás: sou filho do Deus Altíssimo, aquele que transforma, aquele que sara, aquele que me tirou da lama e me colocou sobre a pedra, a rocha, e me colocou na posição de líder, na posição de homem valente, na posição daquele que é salvo e remido no sangue do Cordeiro. E a não viva mais como o mundo. Conserte a tua boca, conserte o teu coração, conserte os teus olhos, conserte a tua mente, porque o que Deus quer de ti, assim como foi dito já ali, é a santidade do vosso corpo, porque o que Deus quer fazer, nem você está esperando ou imaginando. Assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje não temos mais uma mente mundana, uma mente escravizada, uma mente natural, mas hoje temos uma mente espiritual, uma mente liberta, uma mente transformada. Então hoje devemos ser renovados pelo nosso entendimento espiritual. E achou. Olha o que acontece quando nós nos transformamos da maneira que Cristo quer, para que experimentais qual seja a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus em vossas vidas. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo. Deixa eu só falar assim rapidamente. O apóstolo Paulo mandou uma carta para Roma, para a igreja em Roma, e ele nem sequer havia ainda pisado naquela igreja, mas ele já sabia os problemas que estavam ocorrendo, a imundície que estava ocorrendo. As pessoas tomavam banho muitas vezes nas ruas, e durante o banho que ocorria ali entre muitos, havia uma imundície de pornografia, de tudo que você possa imaginar, e muitos da igreja estavam se desviando. Mas o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, porque pela graça que me foi dada, ou seja, bota uma coisa na tua cabeça, para que você entenda de uma vez por toda. Se você é do ministério de louvor, se você é um obreiro, se você é um pastor assim como eu, se você é uma pastora, se você é um professor de estudo bíblico, você não é nada. Você não é nada, meu irmão. Você não é nada. É a graça de Deus alcançando a tua vida. Se eu estou aqui na posição hoje de um pastor, é só pela graça de Deus, mais nada. E se nós entendemos que nós nos colocamos à disposição de Deus para que a graça possa nos alcançar e fazer a obra dele, é só pela graça. E Deus faz, e Deus age, e Deus derrama, e Deus enche, preenche cada espaço vazio que está no teu coração, na tua mente, o espaço vazio precisando de algo espiritual, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E diz assim: pela graça que me foi dada, o apóstolo Paulo falando, digo a cada um de vós que não pensem de si mesmo além do que convém. Não se ache nada que você não é. Não pense que você é melhor do que você não é. Não pense que você é mais do que você não é. Não pense em nada além do que lhe convém. Pensa o suficiente para permanecer na presença de Deus e pela graça de Deus fazendo a obra de Deus, que já é algo maravilhoso. E diz ainda: antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe o que é interessante aqui? O que diz no finalzinho desse versículo? Que Deus repartiu a alguns. Não é isso? Não é isso? Que Deus, a fé
que Deus repartiu a alguns. Não é isso? Não é não? A minha Bíblia está errada? Está escrito o quê? Mediante a fé que Deus repartiu a cada um. Deus já te deu fé. Deus já te deu fé. Pastor, eu queria ter a fé igual o Senhor tem. Você tem a fé que eu tenho. A diferença é que talvez eu, como alguns aqui, nós exercitamos a fé que Deus nos deu. E talvez falta você exercitar a sua fé para que as coisas aconteçam na sua casa. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Lembra? O que Jesus fez? Eu acho essa passagem inexplicavelmente maravilhosa. Jesus falou assim, algo tremendo. Alguém me tocou. Ele não sabia quem foi. Ele não quis curar aquela mulher, não que ele não quisesse, mas ele não foi uma premeditação dele. E ele falou assim, alguém me tocou. E, mestre, o senhor está de brincadeira comigo, né? Festividade neste lugar. Tem pessoas de tudo quanto era canto. Ainda sabia que o senhor vinha entrar aqui. O senhor saiu sendo imprensado por todo mundo. Não dá nem para passar uma formiga. O senhor perguntou quem tocou. Agora vem o que é melhor de tudo. E falta nisso, a gente. Falta tocar diferente no Senhor. Falta tocar diferente. Você tem tocado no Senhor? Pastor, tem tocado. Falta tocar diferente. Porque uma multidão, fica aqui em terra rapidamente, fica durinho no seu lugar, firminha, fica firme aí. Uma multidão passou ali assim, ó, passou ali, roçando naquele Jesus ali, e muitos não foram curados, e muitos não foram agraciados, mas ele falou assim, não, peraí, vamos parar, o que houve, Senhor? Alguém me tocou. O que é isso, mestre? Diz, não, alguém me tocou diferente. Como é que o senhor sabe? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. E aquela mulher foi curada na hora. E ele sabia quem foi. Ele sabia quem foi. O poder de Deus estava sobre ele, então naquele momento ele era onisciente. Mas ele fez aquilo para servir de testemunho. E a mulher, mediante ele, ela se prostrou, provavelmente olhou com medo para ele, preocupado porque ele falou daquela maneira, e ela olhou para ele e disse assim, mestre, foi eu, me perdoe. E ele disse, vá, que a tua fé te curou. Precisamos tocar diferente em Jesus. Precisamos tocar agora com fé. Pastor, me ajuda a ter essa fé que o senhor tem. Você tem. A diferença é que eu exercito, e muitos aqui exercitam, mas que talvez você não tenha exercitado. Glória a Deus, Pai. Oh, glória a Deus. Porque, versículo número 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Aqui está se falando no corpo de Cristo, e quando se fala em função, não está falando na função eclesiástica, não está falando na função de dar aula, na função de louvar, na função de pregar, mas está falando na função de se dar, na função de tratar, na função de respeitar, na função de ter misericórdia, na função de tratar as outras pessoas como Deus quer que você trate. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente pega a palavra de Deus e lê ela corriqueiramente, a gente imagina logo que cada uma a sua função, ou seja, um para presbítero, outro para pastor, outro para professor, outro para obreiro, diácono. Não, nesse versículo aqui está falando na função de exercer o que Deus te deu. O que Deus te deu, às vezes você nem sabe, filho, mas às vezes Deus te deu os dons de exortação. Então, qualquer hora dessa você vai abrir a boca e Deus vai te usar, filho. Às vezes Deus te deu o dom de conselho, de aconselhar, de falar do amor, do perdão. Às vezes Deus te deu o dom de orar, de cuidar da pessoa, conforme a palavra de Deus vai nos falar mais adiante. E nós precisamos exercer o
dom, precisamos exercer o talento que Deus nos dá, a função que Deus nos deu. Assim também, nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Quando ele fala também quanto muitos somos, ele quer dizer que não importa quantas igrejas há na face da terra, mas são todas um só corpo de Cristo. Toda aquela que a igreja do Senhor de fato de verdade fazem ou se perfazem um só corpo. Me diz ainda, e membros um dos outros. Quem pode me dizer o que significa isso? Pode abaixar só um pouquinho de nada. Quem significa isso? E somos membros um dos outros. Quem pode me dizer o que significa isso? Cris. Quando você vai lavar as mãos, o que uma faz com a outra? Uma lava a outra, ok? Então o que uma está fazendo para a outra? Ajudando, vamos mais além, está ajudando, está cuidando, está certo, lavando, cuidando, quem me ajuda aí? Isso está servindo uma outra, isso. Então quando ele diz aqui que somos parte do mesmo corpo, quer dizer que somos servos um dos outros. Olha que maravilha, olha que tremenda mensagem. A mensagem é para se pregar durante 4 horas e vai ter muita coisa para se falar, mas o tempo hoje está resumido. E continuando diz: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Em outras palavras, fale aquilo que vem de Deus. Se você não tem certeza que não vem de Deus, não fala, porque pode ser da carne. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Em outras palavras, faça com vontade, faça com alegria, faça com cuidado, estude, para que o teu ensino seja cabalmente aprovado por Deus naquele momento, que você seja boca de Deus a ensinar a palavra de Deus para os outros. E a Shia. Ou o que exorta, aquele que chama para perto, aquele que orienta os irmãos, que os irmãos estão errados em algum momento, em alguma situação, os irmãos estão em pecado, ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, ou seja, nas ofertas e nos dízimos, por exemplo, que contribuam com liberalidade. Em outras palavras, que você abençoe a obra, por exemplo, com amor, com gratidão. Não abençoe porque você é obrigado a dar o dízimo, não dê uma oferta porque você é obrigado a dar uma oferta, mas dê porque você é grato pelo que Deus tem feito, dê porque você quer ver esta obra crescer, dê porque você quer ver a palavra de Deus sendo pregada não somente para vocês, mas para muitas vidas ainda neste lugar. Dê com liberalidade, com alegria, com amor. Nunca dê com medo, com vergonha. Se eu der, vai me faltar em casa. Não estou dizendo que você tem que pegar o seu salário todo e abençoar a obra de Deus, não estou falando isso não. Lá no seu dízimo, seja fiel, deixa Deus abençoar a tua vida, a tua casa. Ao que preside, ou seja, aquele que é responsável por uma obra, por uma igreja, ou mesmo pela casa, que faça com diligência, ou seja, com vigilância, para que não haja erro, para que não haja perda, para que tudo seja muito
bem empregado, todo valor seja muito bem empregado. Quem exerce a misericórdia, faça com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Se você ama o teu irmão, amado, que está ao seu lado, ame de verdade, ame com carinho, não importa o que ele faça, pastor, mas se o irmão me entristecer, perdoa o teu irmão, porque pastor, ele tem que me pedir perdão. Não, aonde que está na Bíblia que você tem que pedir, ou o irmão tem que pedir perdão primeiro, para que depois você perdoa? Se fosse assim, o Senhor Jesus pregado naquela cruz, ele olhou para o alto, ninguém ali que tinha pregado ele, que tinha chicoteado ele, que estava lá zoando dele, ninguém estava pedindo perdão naquela hora. E Jesus olhou para o céu e disse assim: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. E aprenda uma coisa: o perdão, quando não é dado, é um fardo que você carrega. Você carrega um fardo o dia inteiro, a semana inteira, você dorme com ele como se fosse um saco de cimento nas suas costas. Deus manda te entregar algo, Deus manda te dizer que hoje Ele está te dando algo, hoje Ele está preparando o teu coração, hoje Ele está renovando as tuas forças espirituais, e Ele está colocando algo que amanhã de manhã cedo você vai acordar sorrindo, com uma alegria no teu coração. Onde eu estava, meu Pai do céu. O perdão, então, amado, o perdão, a falta de perdão é um fardo, como um saco de cimento que você carrega para lá e para cá. E quando você perdoa a pessoa, não importa se a pessoa recebeu, não importa se ela ficou alegre, não importa se ela nunca mais vai te fazer mal, o que importa é que você se livrou do fardo, você se livrou da dívida que ela tinha contigo, você liberou a dívida, daqui para frente era com Deus. O importante, é você andar na presença de Deus como Deus quer, não importa o que te fizeram, o que importa é que o que nós recebemos vem de Deus, não é das pessoas. Muitos são falhos, muitas vezes não são falhos porque querem, mas são falhos porque são seres humanos, e todos nós erramos. Que o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em outras palavras, honra o teu irmão, deseja que ele seja honrado, primeiro por Deus, segundo, por você, terceiro, por todos aqueles que estão ao redor dele. Honre o teu irmão, honre com a tua verdade, honre com o teu carinho, honre com o teu amor, honre com o teu perdão, com a tua misericórdia, honre com aquilo que Deus te dá de melhor, de servidão, de você ser servo. É o que Deus quer para nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. No zelo, que não sejais remisso, ou seja, não deixe de ser cuidadoso, sejam cuidadosos em tudo, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Em outras palavras, deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, deixa o Espírito Santo de Deus pensar por você, deixa o Espírito Santo de Deus agir por você, e não haja naturalmente, não haja na carne, não seja colérico, não seja sanguíneo, não seja carnudo, mas seja espiritual em todo o tempo de nossas vidas. Regozijai-vos ou alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, seja perseverantes. Em outra palavra, mas você está passando por prova?
Dê glória a Deus nessa prova. Seja alegre para passar na prova. Bota uma coisa na tua cabeça. Eu sempre falo aqui que o cristão tem que ter duas certezas na sua vida. Ele tem que ter duas certezas. Quais são? Quem lembra? Permissão ou vontade de Deus. O que acontece na vida do cristão, amado, não acontece aleatoriamente. Não há acidente na tua vida. Ou é permissão ou é vontade de Deus. Se for permissão, Deus está te preparando para algo maior lá na frente, que isso permite que você seja provado. Se for da vontade de Deus, é porque você está precisando ser tratado. Opa, vem cá, porque você, está precisando ser tratado. Sabe o que é interessante? Quem aqui já foi pisado? Já foi muito pisado, não foi? Quem aqui já foi pisado por outras pessoas? De uma maneira ou de outra? Já foi, não foi? Eu diria aqui que praticamente quase 100% já foi pisado. Não é isso? Isso. Você é capaz de dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Não, diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Por que vocês deram glória a Deus? Vocês sabem que vocês deram glória a Deus? Vocês têm que parar com isso, gente. De ficar repetindo o que os outros mandam, vocês sabem o que vocês estão falando. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Vocês não falaram besteira não. O vaso, hoje não, né? Porque hoje existem máquinas para isso. Mas antigamente, quando os vasos eram fabricados, primeiro o barro era pisado. Chamavam umas 3 ou 4 pessoas, uma grande tigela feita assim de madeira, uma grande caixa, botava o barro ali dentro e o barro lá. E sabe o que era interessante? O que era interessante? Quem pode me dizer? O barro sendo pisado ali, para se formar um vaso, o barro tinha que ser pisado primeiro. Você quer ser um vaso? Deixa Deus te pisar. Deixa que Deus permita que alguém te pise. Está sendo formado no vaso. Mas sabe o que era interessante? Que o barro só ia para a roda depois que o barro estava amassado, mas depois estivesse a palavra é quase isso, mas isso, preparado, pronto. Só depois do barro bem amassado, bem pronto, é que ele ia para a roda, para depois ainda ser formado num vaso. Então, se você está sendo pisado por alguém, ou se você foi, bota a coisa na tua cabeça, é permissão de Deus, é Deus preparando você para se tornar um vaso. Agora toma cuidado, tá? Você pode ser formado num vaso, mas há vaso para se colocar tudo, não há? Há vaso para se colocar coisas boas e vaso para se colocar coisas ruins. Há vasos que vão ser colocadas riquezas e há vasos que não é necessariamente que vão ser colocadas coisas ruins, mas vão ser colocadas coisas simplórias. Que vaso que você vai ser do momento em que Deus te formar como um vaso? Que vaso que você vai ser? Pastor, depende de Deus. Não, depende de você. Depende de você. Deus quer fazer de todos vaso de honra. Pastor, mas a palavra de Deus diz que uns serão para vaso de honra e outros para vaso de desonra. Mas aqueles que são para vaso de desonras não é algo predestinado, é algo que ele se destinou a ser desonrado. Mas se você buscar a Deus, se você fizer a vontade do Pai, agradar o teu irmão, agradar a Deus, Deus vai fazer de você não vaso de honra, mas vai fazer de você vaso de muita honra. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. 13. Compartilhai a necessidade dos santos. Meu amado, tem gente aqui hoje, nesse lugar, que está passando alguma necessidade.
Eu tenho certeza disso. Seja qual for. Aí eu pergunto a você: você sabe a necessidade do teu irmão? Ou você não está nem aí para isso? E se você sabe, você está ajudando ele na necessidade? Ou farinha pouco meu pirão primeiro? Lembra daquela mulher, quando o profeta chegou na casa dela, e o profeta falou assim: ó, pega a farinha e o azeite, faz um pão para mim. E a mulher falou assim: olha, o senhor me perdoe, mas o que eu tenho mal dá para mim e meu filho. Mas aí o profeta falou assim para ela: ó, o Senhor meu Deus me mandou falar isso para você. Sabe o que ela fez? Botou ele para fora de casa. Botou ele para fora. Mas você está doido? Vou dar primeiro para o meu filho e primeiro para mim. E só dá para uma vez. Você pode procurar na esquina. Não foi isso que ela fez? Não. Quem falou que não? Foi não? O que ela fez? Foi lá e fez o pão. E comeu ela, comeu ele e comeu o filho. Não é isso? E depois o que aconteceu, gente? Já sei, acabou. Deus não entrou com providência. A prosperidade divina não aconteceu na casa dela. As barrigas não foram cheias de azeite. Não teve fartura, não teve nada. Não foi isso? Não foi? Teve o quê? Teve fartura depois. Sabe por quê? Porque é mais honroso para Deus. Você vai achar mais graça diante de Deus. Você vai agradar mais ao coração de Deus quando você der o que você não tem. Porque quando o que você tem, qualquer um faz isso, até o ímpio faz isso. Ajudar quem precisa quando a gente tem, ó, é muito fácil, meu irmão. Eu quero ver você ajudar alguém quando você não tem. E confiar que Deus vai entrar com providência. E Deus entra. Eu estou quase acabando. Aleluia, Senhor. 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Meu irmão, eu não consigo acreditar. Que um servo do Senhor possa abrir a boca santa para amaldiçoar alguém. Dizer algo do tipo: tomara que se ferre, tomara que não dê nada, tomara que quebre a cara, tomara que morra. Eu não consigo acreditar nisso. Mas se você faz isso, meu amado, a palavra do Senhor está ensinando para você abençoar o que vos persegue. Por quem? O que ele fala assim? Abençoai a todos. O que ele fala? Abençoai os que vos perseguem. Ele não fala abençoai a todos. Porque se ele falasse abençoai a todos, estavam todos incluídos. O bom, o ruim, mais ou menos. Mas ele fala assim: abençoai os que vos perseguem. Ou seja, em outras palavras, o seu inimigo. Por que ele fala isso? Porque eu acabei de falar ainda há pouco aqui. Eu acabei de falar. Quando você tem e dá, é fácil. E quando você não tem? Então você abençoar quem te ama, quem é bonzinho com você, quem te agrada, é fácil. Mas o que Deus quer não é o fácil. Deus não quer as coisas fáceis. Ele quer o mais difícil de nós. Por que Deus quer o mais difícil de nós? Por quê? Vocês têm medo de mim, gente? Vocês têm medo de mim? Por que Deus não quer que você faça só as coisas fáceis, mas Ele quer que você mais faça as difíceis? Por quê? Quem falou o quê? Sim, mas por quê? Porque fazer o que é fácil até o ímpio faz, meu irmão. Ajudar quem precisa até o ímpio faz, até o mundo faz. Mas o cristão, ele faz o difícil. E de preferência, através do Senhor Jesus, o cristão faz o impossível, meu irmão. Faz o impossível. Às vezes eu vejo uma reportagem que a mãe foi lá no presídio e perdoou o cara, o assassino do filho dela. Você já pensou nisso, meu irmão? Já pensou nisso? Você perdoar o assassino que tirou a vida daquilo que você mais ama nesta terra, que é um filho. É
imaginou o que é isso? E uma mãe, meu irmão, uma mãe, porque uma mãe tem um amor 10 vezes maior do que o amor de pai para o filho, não desmerecendo os pais aqui, porque eu amo minhas filhas, mas o amor de mãe é outra coisa. Parece que o cordão umbilical nunca foi cortado, parece que ainda há uma ligação eterna ali, ó. E a mãe chora pelo filho. O filho está com 50 anos e a mãe está chorando. E qual pai que chora com um filho de 50 anos? Eu quase nunca vi. Se tem, glória a Deus, mas eu quase nunca vi. Mas já vi muita mãe chorando. É um amor diferente, é um amor de entranhas, porque saiu lá das entranhas dessa mãe. O pai nem sequer sentiu as dores do parto, não é isso? E diga-se de passagem, segundo as mulheres, não existe dor pior, não existe dor física pior do que ter um filho. Parece que está saindo tudo de dentro assim, ó. Estou errado aí, mulheres? Vocês tiveram filho, parece que está saindo assim, está saindo o coração, está saindo o fígado, as costelas. É mais ou menos assim, Jéssica? Aleluia. Alegrai-vos com quem se alegra e chorai com os que choram. Quando o irmão chega triste aqui na igreja e não te dá boa noite direito, o que você faz? Você fica de beicinho com ele? Você fica de tromba com ele porque não te deu boa noite, a paz do Senhor? Ou você vai até ele e você tenta descobrir de toda maneira o que está se passando com ele para você poder ajudar? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres o que? Orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, ou seja, compartilhai, concordai com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Sabe o que é interessante? Quanto mais uma pessoa acha que ela é sábia, quanto mais uma pessoa acha que ela sabe das coisas, menos ela sabe da verdade, menos ela entende do que Deus quer. Na realidade, vou falar uma palavra bem simplória para que vocês entendam. Quanto mais uma pessoa acha que é sábia, mais burrinha ela é. Mais burrinha ela é. E quanto menos ela acha que sabe, quanto mais ela ouve os conselhos, quanto mais ela aprende com as outras pessoas, mais ela é sábia. Eu já vi situações de que um senhorzinho da roça, que às vezes não sabe nem ler e escrever, tem mais sabedoria do que um advogado. Esses dias, eu e o Nildo, não vou citar nem de onde foi, estávamos no carro e entrou um advogado dentro do carro. Na realidade, melhor explicar isso, quando o negócio estranho foi. Eu estava indo lá para a atividade, e quando chegou aqui, na saída aqui de Fervedouro, a pessoa não mora aqui, então não tem que levantar as antenas não. Ela mora lá para o lado de Carangola. Ela pediu uma carona, estava aí pedindo carona, pode entrar, estava eu e o Nildo. E fomos lá conversando, fomos até Carangola. Um advogado. A conversa do advogado: não, pastor, porque a minha esposa se separou de mim, que não sei o que, levou isso, levou aquilo. Irmão, já não consegui entender. O cara é um advogado, deixou a esposa limpar ele, senão que encontrou um advogado muito melhor do que ele. Aí deixou limpar não sei o que, e agora eu só tenho uma casa, e agora o irmão dela está querendo levar minha casa, eu vou matar ele. Eu só estou esperando, não sei quem sair, que eu vou matar ele. Eu falei assim: meu irmão, tu fez faculdade aonde? Falei para ele, pergunta ao Nilton, tu fez faculdade onde? Né? Pelo amor de Deus, que mentalidade é essa? Tu não sabe que tu vai preso, tu não sabe que você vai acabar com a vida, tu não sabe que você vai acabar com a vida de família. E ele já saiu do carro resmungando o que ia fazer, não foi, Nilton? Esse cara é burro, não tem sabedoria nenhuma. Só que nem eu falei para o Nilton dentro do carro: Nilton, eu não sei que faculdade que ele fez, não. Esse cara tem que comprar um diploma. Sabe que ele não sabe que ele vai preso? Um advogado fala que vai matar? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a
todos os homens. Em outras palavras, bons ou maus, amigos ou inimigos. 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ô, palavrinha difícil. Quando depender de vós, porque tem gente aqui que não quer saber de fazer as pazes. Quando a palavra do Senhor ensina que se depender de vós, tende paz com todos. Se possível, 19. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira. E agora? Essa palavra é contraditória? Essa palavra é contraditória? Não vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira. Essa palavra é contraditória? E agora? Fala para não vingar, mas fala lugar para dar lugar à ira. E agora? O restante do versículo vai explicar, gente, calma. O restante do versículo vai explicar. Olha o que diz aqui. Não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, Deus falando, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando fala dai lugar à ira, fala para você dar lugar à ira de Deus. Deixa que Deus resolve. Não deseja o mal da pessoa, mas se for vontade de Deus derramar a ira dele sobre alguém que te fez mal, é ele com Deus. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. 2 versículos nós encerramos. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Sua cabeça. Tem um diferencial aqui? Tem um diferencial aqui? A palavra sua não fala de você. A palavra tua fala de você. Quando fala amontoarás brasas sobre a sua cabeça, está falando do seu inimigo. Se falasse amontoarás brasas sobre a tua cabeça, era sobre a minha cabeça, no caso, se estivesse falando comigo. Em outras palavras, sabe quando você faz um bem a alguém que te fez mal, e ele fica assim olhando para você sem entender nada, e diz assim: tá doido? Fiz mal a essa pessoa, persegui, e ela ainda bem de fazer o bem. Mas é isso que Deus quer, que você montou e brasas sobre a cabeça. Não sei que a pessoa vai esquentar a cabeça tentando entender, vai tentar entender, mas o que Deus quer é que nós façamos o possível. Deus quer que nós façamos o que é fácil. Deus quer que nós façamos aquilo que todo mundo faz, não é isso? Não é isso? Deus quer que nós façamos o que é difícil, de preferência o que é impossível. Deus quer que nós façamos o que ninguém faz. Deus quer que nós façamos aquilo que para nós é quase impossível. Sabe essa pessoa que está vindo na tua mente agora, que você pode ir lá na casa dela e pedir perdão a ela, mesmo que ela tenha errado, e talvez, conforme eu venho aqui, levar um bolinho para ela? Sabe essa pessoa que faz parte da tua família, muitas vezes parente próximo, se não da própria família, que te fez um mal tão grande que até hoje você tem uma mágoa? Sabe essa pessoa? É essa pessoa que Deus está falando para você ir lá, ainda essa semana, e falar assim: olha, eu queria te pedir perdão. É essa pessoa. Não são todos, não. Eu estou falando para quem está pensando. Graças a Deus, eu sei que muitos aqui não tem mais ninguém que possa liberar o perdão,
E para finalizar o último versículo, nós encerramos aqui em nome de Jesus. Não te deixes vencer o mal, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente quer galgar, alcançar, percorrer por coisas tão grandes em nossas vidas. Se eu perguntar aqui, quem não gostaria de ser um grande empresário, um grande advogado, um grande médico, doutor, a maioria aqui vai dizer que sim, senão todos vai ter uma escolha grande dessa maneira. Quem não gostaria de ser talvez até um presidente da república, um governador, ou mesmo sei lá, um grande cantor? Às vezes a gente se preocupa em galgar coisas tão grandes, e às vezes Deus está querendo que nós galguemos coisas pequenas e miúdas. E às vezes são naquelas coisas pequenas e miúdas é que Deus vai trabalhar, é que Deus vai abençoar, é que Deus vai manifestar a graça sobre nós. A nossa mente, a mente do homem, o coração do homem sempre almeja coisa grande. É aquela velha história. Se eu perguntar assim, gente, eu tenho aqui uma picape Hilux, e eu tenho um Fusquinha. Quem quer o Fusquinha, ou você prefere picape Hilux? Ninguém vai querer o Fusquinha. Ninguém vai querer o Fusquinha. Mas se falasse assim, talvez, olha pastor, tanto faz a picape quanto faz o Fusquinha, aqui o senhor quiser me dar, eu quero. Uma ou outra vai me ter boa serventia. Aí vamos supor que eu te dei a picape. Suponha, é apenas hipótese, tá, gente? Vamos supor que eu te dei vamos supor que eu te dei a picape. Aí você escolheu, eu quero a picape. Aí eu quero a picape, vou trabalhar com Fusquinha. Fusquinha vale 5 mil reais, um exemplo, Fusquinha inteirinho. Vale 5 mil, eu quero a picape. E aí, tudo bem, você quer a picape? Eu vou te dar a picape. Beleza. Aí você, logo bobo, vai querer logo uma churrascaria com a esposa, dando um exemplo. Aí bota a esposazinha, vai lá para a churrascaria, estaciona, está lá, gastando um dinheirão lá na churrascaria, comendo uma carninha. Quando volta, cadê a picape? Foi roubado. Você perdeu a picape. Sabe por quê? O mesmo olho que você tinha na picape, todo mundo tem. Agora vamos supor se fosse Fusquinha. Você vai lá, roda 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, para Fusquinha, tudo vai estar com a porta aberta, ninguém quer o Fusquinha. Tu ficou sem o Fusquinha. Em outras palavras, nós precisamos de almejar coisas grandes naturalmente e deixar tudo na mão de Deus. Assim como é o ministério na igreja. Pastor, eu quero ser pastor. Pode, meu filho. Você pode me ajudar a fazer, a pintar a igreja ali, a fazer o concreto ali? Pastor, mas eu quero ser pastor, eu não quero ser pedreiro. Não é isso? Mas amado, é lá no básico, é lá no barrozinho onde você primeiro foi pó, agora misturou uma água, de preferência que seja a água da vida, e que agora você vai ser amassadinha ali, para se tornar um vaso de honra. E tu ainda vai ainda para a roda, e na roda que o vaso vai ser formado. E a palavra do Senhor diz ali sobre a casa do oleiro, naquela passagem fala sobre essas casas do oleiro, diz que o vaso que o oleiro estava fazendo se desmanchou. Já parou para pensar nisso? Que Deus está te formando, e antes de você se tornar um vaso de fato de verdade, porque um vaso se torna um vaso de fato de verdade depois que ele é formado, aí ele vai ser assado, ele ainda vai para o fogo, e depois que ele vai para o fogo, ele vai ser queimado, para ali ele se formar num vaso. E sabe como é que se testa se o vaso está bom? Como é que se testa se o vaso está bom? Alguém sabe? O cara pega um ferrinho. Cadê a baqueta aqui do charrinho? Charrinho, não vou quebrar a baqueta não, tá? Ele pega um ferrinho igual a esse e vai num vaso e faz assim, ó. Aí se fizer, para saber se está no ponto,
porque não tem hora, não tem tempo, porque cada barra é diferente, cada vaso é diferente. Aí fala assim, ó, aí se fizer um barulho xoxo como esse, e tem um monte de crente fazendo um barulho xoxo como esse, o vaso não está pronto não, ainda vai continuar no fogo ainda. Só quando ele faz assim um barulho de um eco assim, ó, aí o vaso está pronto. E esse som vem lá de dentro do Espírito Santo de Deus, tá? E finalmente, aí conforme eu estava falando, você começa de lá de baixo, porque o Senhor começa a trabalhar, ó, começa a trabalhar o seu coração, começa a saber a tua fé como é que é, a tua perseverança, a tua longanimidade, a tua bondade, a tua benignidade, o teu amor, o teu domínio próprio. Está testando tudo. Está testando tudo. Por que Deus está testando? Por que Deus está provando você? Por quê? Porque Deus não quer obreiros de muleta, Deus não quer obreiros capenga, Deus não quer obreiros fracos, Deus não quer obreiros doentes, Deus quer obreiros valentes, Deus quer obreiros prontos para a guerra, obreiros que se levantam e falam assim: Senhor, eis-me aqui, se não tiver quem vir, envia-me a mim. Deus, obreiros prontos para a guerra, para que vá e vença, e não que vá e se perca na guerra, ou que morra na guerra, ou que volte ferido da guerra. É isso que Deus quer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou, pastor.